vai ser através da plataforma de vocês. Todos que nos estão assistindo agora, gostaria, em nome do nosso presidente da Fiergs, Gilberto Petri, cumprimentar, né, que nos assistem nessa live, sobre questões trabalhistas, né? Isso é uma questão que todo mundo, empresários, RHs, todo mundo que tem um negócio deve estar atento, principalmente nesses momentos de pandemia, né? Hoje, nós do Conselho de Relações do Trabalho aqui da Fiergs temos um convidado muito especial, né, para conversar conosco, o juiz federal do trabalho, Marcos Augusto Melec. Marcos Melec é juiz federal do trabalho há 12 anos. Foi membro da comissão de redação final da Reforma Trabalhista, em 2017. Foi juiz auxiliar da presidência do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Foi juiz corregedor nacional de Justiça Auxiliar no Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Foi juiz corregedor regional auxiliar no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Foi juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Juiz nas varas de Araucária e Campo Largo, no Paraná. Pós-graduado em Direito. Pós-graduado em Administração das Empresas. Formado em Aviação Civil na função de comandante. Comendador pelos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e Paraná. Autor dos livros Trabalhista e Agora, Onde as Empresas Mais Erram e Trabalhista, O que Mudou, Reforma Trabalhista 2017. Passo a palavra agora, para fazer o seu cumprimento, o meu colega, o industrial, também industrial, Guilherme Escosier. Boa noite a todos que nos assistem. Dr. Marlos, boa noite, seja muito bem-vindo a esse nosso evento, muito obrigado pela sua participação. E eu gostaria de, cumprimentando a todos que estão aqui, também fazer um anúncio de que nós desenvolvemos junto com o Dr. Marlos, aliás, nós contratamos junto ao Dr. Marlos e a doutora Raíssa Bruna Máximo a disponibilização de um web curso, né, a respeito de soluções trabalhistas para enfrentar a crise. São um total de 7 videoaulas que vão ser disponibilizadas a todos os associados do Ciergs e aos sindicatos que fazem parte também da Fiergs. Esse curso foi elaborado pelo Dr. Marlos e pela doutora Raíssa e vai estar sendo disponibilizado numa plataforma online que vai ser oferecida para os associados do Ciergs e da Fiergs. Então, muito obrigado mais uma vez, desejando a todos um ótimo evento. Doutora Alessandra. Olá a todos que nos assistem, os que estão em casa cumprindo o distanciamento, os que estão tentando apagar todos os incêndios criados por essa pandemia. Estamos aqui reunidos para tentar tirar algumas dúvidas das milhões que temos sobre os nossos negócios, sobre o direito do trabalho, contando com a ajuda do Dr. Marlos. Eu cumprimento a todos, agradeço o convite da Fiergs para participar dessa live e de temas tão relevantes como as duas MPs que vieram aí a socorrer tanto empregadores quanto empregados que necessitam desse apoio nesse momento tão difícil do Covid. Agradeço também ao Dr. Marcos Melec pela oportunidade de estar aqui debatendo esses temas. Obrigado. Importante, antes de nós passarmos a palavra para o Dr. Marlos, é que cada um tenha o número do WhatsApp por onde poderemos receber as suas perguntas. O número é 5199 16 28 498. Repetindo, 5199 16 28
498. Doutor Marlos Meleca, a palavra é sua, por favor. Uma boa noite a todos no estado do Rio Grande do Sul. É com muita humildade e respeito que venho aqui na Casa da Indústria saudar a todos num momento tão difícil. A gente sabe que está duro, a nossa geração nunca passou por algo semelhante ao que nós estamos vivendo. Eu que já presenciei tantas vezes esse auditório onde vocês estão hoje, cheio, lotado, e hoje nós, cumprindo esse isolamento, esse distanciamento social, estamos usando uma ferramenta tecnológica para levar conteúdo para você que faz parte do segmento produtivo do Brasil, você empreendedor, você empresário, você industrial, que enfrenta esse momento difícil como todos os brasileiros. Em nome do presidente da Fiergs, o Gilberto Petri, eu quero saudar a todos que estão aí no estúdio, quero saudar a todos que nos acompanham em casa e dizer da nossa sensibilidade em transmitir nesse momento de crise, nesse momento difícil, um suporte básico, um substrato para que você que está nos assistindo agora possa tomar a melhor decisão e, se já tomou decisões, certamente que sim, possa dar o próximo passo e estar pronto para quando chegar o tão esperado momento da retomada. Nós vamos fazer um voo rasante sobre as providências que o industrial pode tomar nesse momento de crise. Especialmente, eu vou pontuar os cuidados, as cautelas que todos devem ter para evitar passivos trabalhistas lá na frente, porque o que mais dói, o que mais machuca nesse momento é você que está nos assistindo. Estar fazendo das tripas o coração, estar se desdobrando para cumprir com as suas obrigações e, lá na frente, depois que estivermos na calmaria, navegando em mar tranquilo, daqui a alguns meses, se Deus quiser, que não tenhamos os engenheiros de obra pronta. Porque hoje, quem tem que tomar a decisão é o empreendedor. É quem põe o seu patrimônio em risco diuturnamente para fazer rodar os seus negócios e sustentar tantas famílias que dependem daquele empreendimento. Eu tenho convicção que você que está nos assistindo agora, que tem um negócio há décadas, tem um negócio há muitos anos, está apreensivo, pode estar nervoso, porque pela primeira vez está se debatendo de forma grave para se virar para pagar a folha de pagamento do mês que entra agora, ou dos boletos que estão para vencer. Então, o primeiro conselho que eu dou nesse momento, se é que eu posso chamar assim, porque além de juiz há 14 anos, eu também fui industrial aqui no estado do Paraná por 10 anos, tive uma indústria de cosméticos que começou com 3 empregados e terminou com quase 3 mil, com carteira assinada, quando nós vendemos a nossa empresa para o Grupo Raco, e antes disso, também tive a honra de ter a carteira assinada, começando a minha vida profissional como trabalhador com 14 anos de idade. Então, primeiro conselho que eu dou para vocês hoje, não tome decisão de cabeça quente. Está todo mundo nervoso, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo numa situação muito delicada. O Brasil, que sempre teve problemas emblemáticos na área trabalhista, agora então sofre não só com a Covid-19, mas sofre também com vários aspectos na área trabalhista e ainda uma instabilidade que parece ser a regra do Brasil, né? Se diz que o corpo é feito em 70% d'água e é por isso que o brasileiro tem esse dinamismo de conseguir se amoldar em todas as crises e instabilidades que nós passamos nos últimos anos, se adaptando o industrial brasileiro a todos os frascos aos quais foi submetido nesses anos que passaram. Então, pessoal, vamos começar a trabalhar, trazer conteúdo para vocês nesse momento difícil. Como eu falei, a ideia é não só trazer as ferramentas que estão à disposição dos senhores, mas especialmente
trazer os cuidados que você tem que tomar, que são pequenas dicas para evitar lá na frente grandes condenações, tá? Então vamos lá. Primeiro nós tivemos a medida provisória 927, que ela trouxe basicamente 4 coisas muito importantes. A primeira, o teletrabalho. A segunda, a possibilidade da empresa por conta própria adiantar feriados. E aqui a primeira dúvida, eu posso adiantar quantos feriados? A medida provisória não fala, a lei também não trata, então cai para o campo da interpretação. E aqui eu tenho um ditado, um brocardo jurídico, que diz: onde o legislador não fez restrição, não cabe ao intérprete fazê-lo. Como não há limitação, então interpretamos com segurança jurídica que você pode adiantar inclusive feriados do ano de 2021 e pode fazê-lo por conta própria. Apenas os feriados religiosos é que dependem de um comando, de um acordo escrito com o trabalhador. A medida provisória 927 também trouxe a possibilidade de você, na sua indústria, você já fez isso? Então, atenção, você na sua indústria criar um banco de horas especial, em que o trabalhador vai começar a compensar as horas extras negativas 18 meses e começa depois do fim da pandemia, depois do fim da declaração de calamidade pública, que foi feita pelo decreto legislativo número 6/2020, depois que terminar a calamidade pública, que começam os 18 meses para esse banco de horas especial. E aqui já vem outra dúvida. Mas a minha indústria faz parte de uma convenção coletiva que exige que qualquer banco de horas seja feito via sindicato. Eu posso fazer esse acordo individual? Sim. A medida provisória é emergencial, é de tempo de crise, e ela se sobrepõe à lei federal e também, atenção, às convenções e acordos coletivos de trabalho. Por este motivo, você pode firmar num acordo patrão-empregado, numa folha de sulfite em que os dois assinam regularmente amanhã na sua empresa, um banco de horas na qual o seu trabalhador começa a compensação e terá 18 meses de prazo para compensar. Outra coisa que a medida provisória 927 permite é o adiantamento de férias, mesmo de períodos aquisitivos não completos. Então seria assim, pessoal: meu empregado tirou férias agora em janeiro, tirou férias em fevereiro. Posso dar férias de novo? Pode. Pode sim adiantar férias, mesmo de períodos não cumpridos. Aí a pergunta que vem: mas se esse empregado se desligar da empresa no período aquisitivo, depois que tudo voltar ao normal, antes de cumprir, eu posso descontar do termo de rescisão? A resposta é sim. Você pode descontar do termo de rescisão, mas, atenção, a CLT limita ao, no máximo, uma remuneração, o desconto máximo possível no termo de rescisão do contrato de trabalho. E a última coisa muito importante dessa medida provisória, e eu sei que você é empreendedor, é criativo, então atenção, isso aqui importa muito. A medida provisória 927, ela permite que você faça acordos escritos com o seu empregado que vão ter valor jurídico. Acordo direto patrão-empregado. Eu confesso, Guilherme, Bernoni, a doutora Alessandra, eu confesso que quando eu li a primeira vez a medida provisória, eu imaginei que esse acordo individual ele serviria apenas para as ferramentas que estavam ali previstas. Quais sejam? Adiantamento de feriado, adiantamento de férias, banco de horas de 18 meses. Só para isso. Mas não. Ficou muito claro, inclusive, nas 4 decisões proferidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, ficou muito claro que qualquer acordo individual pode ser feito entre patrão e empregado, desde que sirva para preservar o emprego e não contrarie a Constituição Federal. Então, a sua criatividade, o céu é o limite. Aí, depois disso, nós tivemos a medida provisória 936. Nessa, sim, o governo entra com dinheiro a fundo perdido, não é empréstimo, não é financiamento, para financiar parte da sua folha de pagamento. De que forma? Através de 2 ferramentas, pessoal. A primeira, possibilidade de redução de salário e jornada em 3 patamares que foram estabelecidos pela medida 936, de 25%, 50% e 70%,
redução de salário e jornada. Se faz um acordo escrito e tem 10 dias de prazo para mandar esse acordo escrito para o sindicato da categoria e também para o Ministério da Economia. Aí você pergunta, mas por que eu vou mandar para o sindicato se aquela liminar do ministro Ricardo Lewandowski, também no Supremo, foi derrubada por um placar elástico, né? Como é que fica isso? Na verdade, você tem que fazer a comunicação sempre. Sempre que houver uma redução de salário e jornada, sempre que houver uma suspensão, você deve fazer a comunicação ao sindicato no prazo de 10 dias. A discussão que existia naquela decisão do ministro Ricardo Lewandowski dizia a respeito se o sindicato tem que concordar ou não. E está claro, o sindicato não precisa concordar, mas você tem a obrigação de comunicar. E dentro disso, pessoal, aqui tem uma dica importante, uma dica pequena para evitar depois uma grande condenação, que é a seguinte. A medida provisória determina que se você fizer a redução de salário e jornada, ou se você fizer a suspensão do contrato de emprego, você tem que avisar o sindicato da categoria, mesmo que ele não precise concordar, a mera informação. E também diz lá que você tem 48 horas de prazo antes de fazer o acordo de redução e suspensão para dar cópia do documento para o teu empregado, para ele poder ter acesso a esse documento. Aí você fala, tudo bem, doutor Melec, eu dei as 48 horas de prazo. Pois bem, a dica vem agora. Tudo isso que eu falei, vocês já sabiam. Agora que vem o segredo, agora que vem o importante. Você tem provas que deu as 48 horas de prazo? Isso é fundamental. Porque se você não comprovar que deu as 48 horas de prazo para o trabalhador analisar o acordo de redução de salário e jornada ou de suspensão do contrato de trabalho, se você não conseguir provar, o direito depois vai dizer que houve um defeito no negócio jurídico por não atendimento dos requisitos previstos em lei. E qual a gravíssima consequência disso? Né? O doutor Gilberto Petri, que é advogado, presidente da Fiergs, e que já esteve, inclusive, no Tribunal do Trabalho, sabe disso, nós teremos a nulidade desse acordo. E aí o empresário vai ser condenado a pagar de novo, porque não conseguiu provar um pequeno detalhe do negócio jurídico realizado. Aí que está, e o pessoal pergunta, doutora Alessandra, mas escuta, se o trabalhador não quiser assinar a suspensão ou a redução, o que eu faço? Né? Ele tem esse direito? Sim, ele tem esse direito, porque na verdade o que você está fazendo com ele é um acordo, é um contrato, é um negócio jurídico. Então ele pode ou não concordar, certo? A outra grande dúvida que existe em relação à medida provisória 936 é a seguinte: eu tenho um cipeiro que tem garantia de emprego, eu tenho uma gestante que já tem garantia de emprego, que vulgarmente o povo chama de estabilidade provisória, eu tenho aqui um acidentado do trabalho que voltou e está nutrindo garantia de emprego. Eu posso fazer um acordo de redução ou suspensão de jornada com ele? Porque nós sabemos, pessoal, que pela medida provisória 936, o tempo que eu der de redução de salário vai ser depois o mesmo tempo que eu, como industrial, tenho que garantir de estabilidade provisória. O mesmo tempo que levar de suspensão do contrato é o tempo depois que eu vou ter que respeitar de estabilidade provisória. Né? Então, se eu tenho uma gestante que, por exemplo, tem 4 meses de garantia de emprego ainda, e ela vai ter, vamos imaginar aqui, o prazo máximo de redução de salário e jornada, que seria de 90 dias. Essa garantia de emprego se sobrepõe a outra ou ela se soma? Entenderam? Olha, a lei não diz. Mas a melhor interpretação, tenho conversado com muitos colegas magistrados em todo o Brasil, é que as motivações dessas garantias de emprego foram diferentes. Motivo pelo qual essas estabilidades provisórias devem se somar e não se sobrepor. Sabemos também que se você nadou, mas infelizmente morreu na praia, não aguentou aquela garantia de emprego a qual você se obrigou, fazendo a redução de salário de jornada ou de suspensão do contrato, e você teve que dispensar,
sim, você terá que pagar uma indenização, mas essa indenização é diferente lá da CLT. Ela é um pouquinho menor, você vai ter um benefício em relação a isso, tá legal? Depois da 936, nós tivemos ainda a medida provisória 944, que liberou dinheiro para pagamento de folha, de 2 meses de folha de pagamento, apenas com a taxa anual Selic, que está hoje em 3,75% ao ano. Depois nós tivemos a liberação do FGTS para os trabalhadores no importe de um salário mínimo nacional, R$ 1.045, pagamento que começa agora em junho e vai até o mês de dezembro. Depois nós tivemos a Lei 13.999, que faz liberação de empréstimo para microempresários, aqueles que faturam até R$ 360 mil por ano, e para pequenos empresários, aqueles que faturam até R$ 4.800.000 por ano. E esse dinheiro não é só para folha de pagamento, liberou geral, menos para distribuição de lucro, perfeito? Então você pode pagar você pode contrair esse empréstimo da Lei 13.999, pagar em 36 meses e depois que pagar a última parcela, durante 60 dias, ainda tem que garantir o mesmo número, o mesmo quantitativo de empregados que você tinha na época da contratação. Você pode até mandar trabalhador. Isso não vai gerar para eles garantia de emprego, mas você tem que contratar outro no lugar, porque você tem que manter o mesmo número de empregados. E se você não cumprir isso, aí a lei diz que ocorrerá o vencimento integral e antecipado da dívida. Nesses últimos 5 minutinhos que eu tenho para falar, antes de abrir para as perguntas, meus queridos amigos do Rio Grande do Sul, o número é dado no início para vocês fazerem perguntas, tá? Vocês podem formular suas perguntas pelo WhatsApp, que nós estaremos respondendo já já para vocês. Eu queria mencionar sobre os trabalhadores do grupo de risco, né? Olha, o trabalhador me trouxe um atestado na qual ele me prova que tem asma ou me comprova por certidão tem mais de 60 anos. Ele está no grupo de risco, ou é hipertenso, ou é diabético. Pois bem, eu devo afastar imediatamente esse empregado só pelo fato de ele fazer parte do grupo de risco? A resposta é não. Fazendo uma varredura de toda a legislação federal, inclusive da lei do coronavírus, a Lei 13.979, de fevereiro deste ano, a empresa tem a obrigação de tomar todos os cuidados, distribuição de EPI, manter o afastamento. E, pessoal, pelo amor de Deus, esse final de semana eu estive numa determinada loja comprando um artigo essencial que reabriu pela reabertura do comércio, né? E era uma loja grande de materiais de construção, e eu, com os meus 45 anos de idade, eu nunca tinha visto aquela loja, que é uma loja tradicional aqui do sul do Brasil, tão lotada. E o que era mais grave, apesar de ter as marcações de afastamento, o povo simplesmente não estava respeitando. Então, veja, a empresa, nesse caso, poderá vir a ser responsabilizada, porque ela tem que manter o afastamento e evitar aglomerações, tá? Então, nesse momento que é a demanda reprimida, o pessoal está indo com muita sede ao pote, eu digo aos próprios consumidores, a empresa tem que estar atenta a isso. A outra dúvida muito comum, eu tenho aqui uma suspensão de contrato de trabalho e uma redução de jornada, ou vice-versa, porque aqui a ordem dos tratores não altera o viaduto. Primeiro, fiz uma redução de salário e jornada, depois a suspensão, vice-versa. Eu posso agora que a medida 936 foi prorrogada até 29 de julho, eu posso também prorrogar a minha redução de salário e jornada e a minha suspensão? A resposta é negativa. Não posso fazer a prorrogação, a não ser pelo mero fato que a medida provisória foi prorrogada. O que eu posso é prorrogar se eu não me utilizei completamente dos prazos previstos na medida provisória 936. E quais são esses prazos? Olha, para redução de salário e jornada, até 90 dias. E para suspensão do contrato de trabalho, de até 60 dias. Aí pergunta, atenção, hein?
Se eu usar as duas ferramentas, a suspensão e a redução, ou vice-versa, a medida provisória determina que o prazo máximo, se a minha empresa usar as duas ferramentas, o prazo máximo, então, será de 90 dias. Você não vai somar 90 mais 60. Vou repetir, se eu usar a suspensão e usar a redução, somando esses dois institutos, eu não poderei ultrapassar o prazo máximo de 90 dias. Perfeito? Então, pessoal, tomando esses cuidados, inclusive, eu tive até uma pergunta numa live que eu participei numa emissora de rádio hoje de manhã. A empresa detectou que o empregado está com febre. O que ela deve fazer? Mandar ele para casa? Não. A Lei 13.979, a lei do coronavírus, ela determina que a empresa deve encaminhar esse trabalhador para o serviço médico. E, de novo, aqui falando no mundo do direito, não basta encaminhar para o médico, tem que provar que encaminhou para o médico, tá? Então, nesse momento, pensem, tudo tem que ser provado depois lá na frente. Como? Através de conversas no WhatsApp, vale como prova. Você tirar foto que você fez o afastamento, colocou a correntinha amarela e preta para separar as pessoas, fez marcações no chão, câmeras de vigilância que gravam por um determinado tempo, guarde essas imagens em CD-ROM, fale com a sua empresa de segurança para preservar essas imagens. Se você encaminhou o trabalhador que estava com febre para o médico, pegue um atestado que esteve lá, bata uma foto no pronto-socorro junto com ele. Tudo isso vale de provas no futuro para evitar problemas trabalhistas e também até na área do direito do consumidor e áreas afins, direito civil e até direito empresarial. Bom, eu fiz essa minha explanação inicial. Nós ainda tivemos a portaria 10.486, que proibiu que os aposentados firmem acordos de redução de salário e jornada ou de suspensão com as empresas, mas eu acredito que nós podemos explorar isso nas perguntas que vocês, queridos amigos do Rio Grande do Sul, fazem ao vivo agora para nós, aqui nessa live com a Fiergs. Muito obrigado, Dr. Marlos Melec, pela sua explanação. Nós já estamos recebendo algumas perguntas, né? Um questionamento que vem, né? Que eu acho que o senhor já respondeu, em parte, né? É como se faz essa prova que o trabalhador foi comunicado 48 horas antes da suspensão / redução, né? Como é que a empresa pode fazer essa prova? Outra questão que eu vou já aproveitar aqui, que essa é bem mais cabeluda, vamos dizer, em que casos a Covid poderia ser considerada um acidente do trabalho, né? Porque existe essa discussão muito grande, é ou não é acidente do trabalho, né? Como o senhor está enxergando essas duas questões, por favor. Muito bem, obrigado pelas perguntas. Primeiro, como provar? Por qualquer meio de prova em direito admitido. O que significa dizer isso? Por confissão, por testemunha, prova documental. O que é prova documental? Fotografia, conversa de WhatsApp, conversa de e-mail. Então, no caso da conversa de WhatsApp, você tem que ter a comprovação que você disponibilizou. Seria mais ou menos assim, olha, João, o empregado da empresa, e o patrão conversando com ele. João, eu mandei para você hoje o termo de redução de salário de jornada de suspensão para você analisar. Você tem 48 horas, está ok? Se ele der o ok no mesmo dia, já está comprovado que isso aconteceu. Se for por e-mail e houve a resposta, também. Mas vamos tentar remediar aqui aquelas empresas que que tenham feito isso com a maior boa-fé, deram as 48 horas para análise, mas que não tem nenhum recibo, nenhum protocolo, nenhum e-mail, nenhum WhatsApp confirmando. Daí como é que faz? Vejam, se hoje, com a data de hoje, o trabalhador assinar um documento, com a data de hoje, 1º de junho, o trabalhador assinar um documento, olha, declaro para devidos fins que recebi o termo de comunicação de suspensão ou de redução de salário e jornada
com as devidas 48 horas de antecedência na época. E assinar, veja, isso, ao meu sentir, vale. Porque a declaração material, o conteúdo do documento é verdadeiro. Você vai falar, é pós-datado. Não é pós-datado. Ele foi assinado com uma declaração feita hoje, 1º de junho, tá? E que ele declara, num conteúdo verdadeiro, que na época recebeu com 48 horas de antecedência. Então, dá para dizer que esse documento é falso? Não, o documento não é falso. O documento foi assinado com a data de hoje, porque foi produzido hoje, com uma declaração de conteúdo verdadeiro do trabalhador em relação a um ato jurídico praticado na época. Então, não é pelo fato do documento estar com a data de 1º de junho e a redução ser lá de trás, que esse documento não tem valor nenhum. Não. O conteúdo dele é verdadeiro e a data, sendo de hoje, apenas vai demonstrar que a declaração é que foi feita hoje. Em relação à Covid ser considerada doença do trabalho, o que nós chamamos de acidente de trabalho atípico, porque seria então uma doença ocupacional, uma doença que foi adquirida no ambiente de trabalho, eu tenho a considerar o seguinte. A medida provisória 927 dizia que a Covid não era doença do trabalho, não poderia ser considerada doença do trabalho, salvo se o trabalhador conseguisse comprovar nexo causal. Nexo causal do quê? Ora, entre a doença e o fato dela ter sido adquirida no ambiente de trabalho. Então vejam que a própria medida provisória, ela já dava uma brecha, né, doutora Alessandra, de que não é acidente de trabalho, mas que pode ser, se o trabalhador provar. Aí nós tivemos um voto condutor do ministro Alexandre de Moraes, que declarou inconstitucional o artigo 29 da medida provisória 927, traduzindo. Disse o seguinte, não, disse lá o ministro do Supremo, não, a Covid pode sim ser considerada doença do trabalho. E declarou inconstitucional, declarou que não vale o artigo 29 da medida provisória 927. E aí a imprensa trouxe algumas manchetes sensacionalistas que puseram pânico no setor produtivo brasileiro. Que, na verdade, não é bem assim. Quero tranquilizar a todos. Por quê? Porque a Covid, se foi adquirida no trabalho, esse ônus da prova caberá ao trabalhador. E como é que se prova que alguém adquiriu a Covid no trabalho? Ora, através de um processo judicial na qual o juiz vai nomear um médico perito que, fazendo uma análise de uma série de fatores, vai concluir se houve causa ou concausa para o trabalhador ter adquirido, provavelmente, aquela doença no ambiente de trabalho. Quer dizer, o caminho hoje para o trabalhador conseguir provar que adquiriu a doença no trabalho é o mesmo que era previsto na medida provisória 927. Nós não podemos partir da presunção, com a decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal, de que há uma presunção que a doença foi adquirida no trabalho. Não, definitivamente não. Mesmo em que pese o grande ministro Barroso ter dito que seria uma prova diabólica para o trabalhador. Vejam, eu respeito demais, tenho uma admiração profunda pelo ministro Barroso, pelos seus posicionamentos, né? Especialmente em relação a todos os temas e tópicos da reforma trabalhista, da qual fui membro da equipe de redação no Planalto, na Câmara e depois também no Senado com o senador Ricardo Ferraço. Vejam, mas mais diabólica ainda, aqui num ambiente acadêmico respeitoso, é imputar um fato negativo à empresa. Porque, veja, se é diabólica a prova para o trabalhador conseguir provar que adquiriu a doença no trabalho, mais diabólica ainda é a prova de fato negativo, admitida apenas excepcionalmente na doutrina do direito. Como é que a empresa prova que o trabalhador não pegou a doença no ambiente de trabalho? Então, a grande dica que a gente traz é que se cumpra, se faça cumprir todas as medidas que são previstas na lei do coronavírus, a lei 13.979 de fevereiro desse ano, que, para arrematar, diz o quê? Que
que a empresa tem que disponibilizar informação sobre como evitar o contágio da doença, e aí você bota placas na parede, você faz a separação dos trabalhadores entre si e também dos trabalhadores e dos visitantes ou clientes do seu negócio e comprova isso. Você guarda notas fiscais, fotografias de distribuição de álcool gel, máscaras, faz o trabalhador assinar o termo de entrega desses EPIs para evitar a alegação de que, mas não tinha EPI suficiente. Você guarda as notas fiscais, mostra a disponibilização sempre pronta e imediata desses EPIs, né? Se algum trabalhador for flagrado com algum dos sintomas da doença, como prevê a lei 13.979, ele deve ser encaminhado ao serviço médico. Ou seja, são medidas que a empresa pode tomar e ter as provas de que tomou essas medidas para, num eventual processo de discussão do nexo causal da Covid com o ambiente de trabalho, estar resguardada em relação a esse tema. Muito boa essa explanação. É importante a colocação justamente dessa decisão do STF, porque realmente ela trouxe uma série de dúvidas, né, pela maneira como ela foi noticiada. Né, a maneira como foi dada a notícia disso, ela realmente mais desinformou do que informou. Então estava se vendo uma coisa quando na verdade nós temos outra. Mas pegando um gancho ainda do assunto anterior, doutor Marlos, e para encerrar, lembrando que, bem o senhor falou, né, às vezes o industrial, o empresário, ele está sempre angustiado, querendo acertar, procurando tomar todas as medidas necessárias para manter o seu negócio, manter os empregos. E vamos entender o seguinte, ele fez essa comunicação para o seu funcionário, deu as 48 horas e, de repente, o funcionário entendeu que não deveria aceitar isso. Como é que a empresa deve ou pode proceder nessa situação, sabendo que é necessário que ela faça essa redução? Excelente pergunta. Aqui nós temos basicamente dois caminhos, né? Sabendo que se trata de um acordo entre patrão e empregado, não pode haver de fato uma imposição. A gente escuta muito assim, na minha empresa eles baixaram a regra da suspensão. Não é baixar a regra, né? É um acordo de vontades entre o patrão e o empregado. Então, se você dar um caso concreto, verdadeiro, do dia a dia do negócio aqui para vocês, ó. O empresário, o RH, chega lá no João, o empregado diz assim, João, a empresa quer fazer um acordo de redução de salário para você de 50%, você vai ter 50% de redução na jornada e o governo vai te ajudar com um percentual aí da parcela que você receberia de seguro-desemprego, né? Sabendo que isso mantém o futuro do seguro-desemprego intocável. Mesmo que o trabalhador receba auxílio do governo, quando ele for desligado lá na frente, isso não vai ser abatido, deduzido, absolutamente. Apenas a base de cálculo é do seguro-desemprego. Então, o primeiro caminho é o seguinte, João fala, beleza, vamos fazer. Então, você pega o protocolo que deu com 48 horas de antecedência, ele assina e isso está valendo. Comunica ao sindicato, ao Ministério da Economia com 10 dias. E deu tudo certo. Outra hipótese. O trabalhador fala, não, eu não quero assinar isso aí, eu não quero saber de redução de salário e jornada, quero continuar do jeito que está. Bom, a empresa tem dois caminhos a seguir. Ou ela fala o seguinte, bom, João, então eu vou te manter trabalhando enquanto eu aguentar pagar, porque nosso faturamento está no chão, nós estamos vendendo aí 70% menos do que em tempos normais, eu não sei até quando eu vou aguentar pagar o teu salário, e aí eu vou ter que dispensar sem justa causa, e você vai ter aí todos os direitos normais de um trabalhador dispensado sem justa causa, né? Ou aplicar a dispensa sem justa causa, se você não vai conseguir manter o pagamento dessa folha. E aplicando a dispensa sem justa causa, o trabalhador, então, vai ter todos os direitos que ele tinha a receber. Você fala, mas aí não foi um ato de retaliação na empresa? Não. Veja, a empresa propôs uma alternativa legal, prevista em medida provisória, ou de suspensão de redução. Tudo bem, o trabalhador falou, não quero. Então, se a empresa resolver dispensá-lo, né, é um direito que o empregador tem, porque senão o empregador não vai ter numerário dinheiro para pagar aquela folha nos meses subsequentes. Então, esse é um direito que a empresa tem também de efetuar a dispensa em justa causa. E aqui tem um erro bastante grave que as empresas estão cometendo, pessoal, que é fazer a dispensa por força maior.
Veja, a dispensa por força maior, ela é possível. Entretanto, a CLT prevê que, além da força maior propriamente dita, nós também temos que ter, segundo o texto da CLT, o fechamento definitivo da empresa. Nós temos que ter o encerramento definitivo das atividades da empresa e, diz a lei, do estabelecimento ou da filial. Então, o fechamento temporário, em época de crise, em época de calamidade, em época de força maior, não autoriza a dispensa por força maior, a não ser que haja o fechamento definitivo daquele estabelecimento, porque daí sim, né, o empresário poderá, juntando força maior e fechamento definitivo, fazer a dispensa por força maior, em que o aviso prévio cai pela metade e a multa do FGTS também cai pela metade. Doutor Marlos, estamos com muitos RHs nos questionando se as empresas que fizeram acordos coletivos prevendo todas as regras da medida provisória 936, se esse acordo coletivo suprime a necessidade de ter o acordo individual, o documento do acordo individual, se bastaria o acordo coletivo nesse caso. Bom, se o acordo coletivo ele acertou na mosca, né, os detalhes, a questão, por exemplo, do adiantamento de férias, de banco de horas, sim, ele é plenamente válido. Tá? Aliás, todos os acordos são plenamente válidos, só que o acordo individual foi uma ferramenta colocada à disposição do setor produtivo para que pudesse se sobrepor justamente aos acordos e convenções, caso eles não previssem as situações de preservação do emprego e da renda com alívio financeiro para as empresas. Então, vale o acordo e a convenção coletiva que previram, de certa forma, todas as ferramentas ou parte das ferramentas previstas nas medidas provisórias? Sim, a resposta é positiva. Essa convenção, esse acordo coletivo vale, e isso pode ser informado no empregador web ao Ministério da Economia e vai valer aquela data para fins de pagamento posterior do governo federal, do Tesouro Nacional, para aqueles trabalhadores em caso de redução de jornada e salário ou de suspensão do contrato de trabalho. Dr. Marlos, o senhor falou a respeito das prorrogações das hipóteses de suspensão e de redução proporcional de jornada e salário. Mas a minha pergunta é de uma situação um pouco diferente. Nós estamos tendo, por conta da pandemia, por vezes, sazonalidade em relação às atividades. As empresas, por hora, necessitam suspender os contratos, mas retomam algumas atividades e precisam retomar alguns contratos, e nós temos o estado de calamidade pública até o final do ano. No seu entendimento, respeitados aqueles prazos máximos de 60 e 90 dias ou de acumulação dos 90 dias dos dois institutos, é possível que haja um período de suspensão, um retorno ao trabalho e depois um novo período da medida colocada à disposição pelo governo? Então, há a possibilidade de ser utilizado o instituto mais de uma vez em relação ao mesmo empregado? Excelente pergunta. Sim, a resposta é positiva. Você pode fracionar essa redução salarial, você pode fracionar a suspensão do contrato de trabalho. Até porque a própria medida provisória prevê que uma das formas de se encerrar a suspensão do contrato de trabalho é fazendo com que o próprio empregador chame de volta o trabalhador para o serviço. E nesse caso da suspensão, a medida provisória fala em 2 períodos. Em 2 períodos pode fracionar isso em 2 períodos. Agora, em relação à redução, você pode até fazer um fracionamento em mais vezes, porque a medida provisória dele não delimitou, não limita quantas vezes você pode fazer esse fracionamento. Né? Então o pessoal fala, eu posso fazer a redução de salário e jornada e dar férias no meio do caminho e depois retomar? Pode. Eu posso fazer a redução e de repente o mercado aqueceu ou veio um período sazonal, como bem colocado, né?
e eu retomo a atividade integral e depois eu quero retomar aquela redução ou uma suspensão, a resposta é, estando dentro do prazo estabelecido, que você já mencionou, 60, 90, ou na somatória dos dois, 90, você pode sim fazer esses fracionamentos, tá? Inclusive o Empregador Web, que é a ferramenta que permite a comunicação com o Ministério da Economia, agora prevê até campos de preenchimento manual para você informar esse tipo de situação. Então ficou bastante plástica, bastante flexível esse tipo de procedimento agora dentro das empresas. Temos mais perguntas de RHs, bem casuísticas. Uma gestante que teve o seu contrato com uma redução por 90 dias. A estabilidade advinda da MP 936 pela redução vai se somar à estabilidade que ela tem pós-parto, pós-retorno ao trabalho, como gestante? Então, a medida provisória nada menciona a respeito disso. Se a garantia de emprego decorrente da suspensão da redução vai se sobrepor à garantia que ela já tem ou vai se somar. O entendimento que parece mais adequado é o seguinte: como os fatos que deram suporte à criação dessas garantias de emprego são fatos diferentes, então eles devem se somar. Caso contrário, a gestante não teria nenhuma vantagem em firmar o acordo com a empresa. Então, como essas garantias de emprego, como as estabilidades provisórias, no caso da gestante, e que se aplica também para o cipeiro, se aplica para o acidentado do trabalho, foram formadas, essas garantias de emprego, foram formadas por motivos jurídicos diferentes, então elas devem se somar e não se sobrepor. Dr. Marlos, gostaria de lhe questionar a sua interpretação a respeito do acordo individual entre empresa e empregado que tenha sobreposição ou sobre a lei e sobre as convenções coletivas. O senhor já mencionou que não estão restritas aquelas ferramentas que foram disponibilizadas na 927, mas eu gostaria de que o senhor abordasse qual a contrapartida que a empresa tem que dar para a aplicação plena do artigo 2º da 927, já que ali há uma menção a respeito da garantia do emprego, que a finalidade daquela disposição é a manutenção do emprego. Para a eficácia plena desses acordos individuais, há necessidade do empregador, quando pactua algo com o seu empregado, garantir a permanência do trabalhador no emprego? Excelente pergunta. O fim maior, sem dúvidas, como você mencionou, é a preservação do emprego. E na prática, como é que a gente vê isso? Eu tenho que, então, dar como preservação do emprego. A contrapartida seria necessariamente a minha empresa dar uma garantia de emprego. Olha, nós recebemos uma questão hoje, né, bastante pontual em relação à sua pergunta. Pode uma pequena empresa, um microempresário, fazer um acordo individual para se sobrepor a uma convenção coletiva que prevê o pagamento de auxílio alimentação para um contrato que teve uma redução de salário e jornada de 50%? É exatamente o caso. Será que o microempresário pode chegar no judiciário depois e dizer, olha, como reduziu metade ali da jornada e do salário, a pessoa só vai trabalhar 4 horas por dia, ela não vai nem almoçar, ela já vem trabalhar depois do almoço. Então, eu posso, garantindo o emprego dela, retirar esse auxílio alimentação que está previsto lá na convenção coletiva? Olha, a questão é bastante limítrofe, como diria a querida professora Alice Monteiro de Barros, desembargadora mineira, é uma zona grise, né? Olha, eu entendo que sim, se você mantiver aquele emprego, der uma garantia que, olha, enquanto eu cortar o seu auxílio alimentação, por conta da pandemia, eu não te mando embora, eu aceitaria. Mas eu sou muito franco aqui em colocar para todos os nossos interlocutores que o Poder Judiciário é bastante heterogêneo e eu não sei como os meus colegas receberiam
essa possibilidade. Eu citei aqui um caso concreto dentro da pergunta que me foi feita, né? E nós teríamos aqui outras possibilidades também dentro da mesma linha, dentro do mesmo conceito. Eu, como magistrado, asseguro a vocês, se foi tomada a medida num acordo individual e aquilo demonstrou depois, lá na frente, que aquele emprego foi preservado, eu aceitaria sem dúvidas esse acordo individual. Por quê? Primeiro, porque nós estamos dentro de uma exegese de crise, de uma hermenêutica de crise, de uma interpretação, traduzindo, de uma interpretação especial das leis e das normas dentro de um contexto absolutamente novo de crise. E segundo, por quê? Porque eu tenho quatro decisões do ministro Marco Aurélio Mello que validam um acordo individual desde que ele não contraria a Constituição Federal e sirva para preservar o emprego. Então, nesse exemplo que eu dei, da supressão do Vale Alimentação, Vale Alimentação é previsto na Constituição? Não. É previsto aonde, então? Na convenção coletiva. Eu sou microempresário, não importa o tamanho, mas vamos pensar num exemplo concreto aqui, que apareceu hoje. Sou microempresário. E para manter aquele emprego, teve uma redução de jornada de metade. Eu vou suprimir, no todo em parte, o auxílio alimentação, mas naquele período eu não mando a pessoa embora. Lá na frente, como é que o judiciário vai se comportar? Eu aceitaria esse acordo com base nos argumentos que eu mencionei. Doutor Marlos, sobre o banco de horas, esse banco de horas de acordo individual que foi criado na pandemia, a pergunta é se a empresa pode iniciar a compensação antes do término da calamidade. Ou seja, né, há uma retomada da atividade, a empresa precisa que o funcionário que está com horas negativas, devendo para a empresa, volte a trabalhar mais do que 44 horas da semana. É possível ainda, dentro do decreto de calamidade pública da pandemia? Bom, eu entendo que, infelizmente, não. Porque numa interpretação literal, numa interpretação expressa da medida provisória, ela é bastante clara, que a compensação seria feita após o fim da calamidade pública, que foi decretado pelo Decreto 6/2020 federal. Então, por que não antes? Porque enquanto houver calamidade pública, enquanto houver pandemia, não seria razoável se exigir do empregador aquelas 2 horas de trabalho a mais que a lei autoriza, tá? Por quê? Justamente para evitar uma maior exposição desse trabalhador ao risco. Então, eu digo que, infelizmente, não para o setor produtivo, mas, felizmente, sim, nesse caso, para os empregados. Ainda estamos em pandemia, ainda estamos em calamidade pública, o decreto ainda não caiu, né? Que, veja bem, esse decreto ele pode ser revogado a qualquer momento. Ele tem uma data, mas ele pode ser revogado a qualquer momento. Então, é claro que, se a pandemia desaparecer de repente, ou for descoberta uma vacina eficaz, né? A calamidade pública pode ser revogada a qualquer momento, por um ato federal. Então, a partir daquele momento, estaria autorizada a retomada do banco de horas de 18 meses para compensação das horas negativas de até 2 horas por dia. E para aquelas empresas que fazem 12 por 36, pararam já para pensar nisso? Pois é, a empresa já tem um regime especial, 12 por 36, né? Ou 5 por 2. Que horas que ela faria a compensação das 2 horas extras por dia? Olha, conversei com vários colegas magistrados e convergimos que seria de se aceitar as 2 horas extras por dia, além das 12 horas, no caso de 12 por 36, agora que a reforma trabalhista permite que qualquer empresa, por acordo individual, trabalhe 12 por 36, então 2 horas extras por dia seriam admissíveis, assim como no regime autorizado por convenção coletiva, 5 por 2, pelo menos um dos dias que não seria o do RSR, estaria, sim, possivelmente destinado à compensação do banco de horas especial da pandemia.
Muito bem. Bom, as dúvidas aqui são inúmeras, né? E ainda na linha da questão da comprovação. E achei interessante um relato bem interessante aqui de uma empresa dizendo que estão fornecendo máscaras sem limites de troca, luva, álcool gel, dispostos em vários pontos, banheiros, vestiários, refeitórios, distanciamento. Formulamos uma declaração expondo essa disponibilidade, de acordo, uma ciência e obrigatoriedade do uso de máscara. Enfim, a empresa procura tomar todas as precauções necessárias, mas assim, a pergunta final, é prova suficiente para resguardo de possível demanda de colaborador que alegue contaminação por Covid na empresa? Só veja que, né, a preocupação ela sempre é muito grande nesse aspecto, justamente por causa desse noticiário que se cria e muitas vezes da insegurança em relação ao julgamento posterior, né? Eu aqui não vou fazer grandes aprofundamentos do princípio do livre convencimento motivado, coisa arada da Constituição Federal em relação ao juiz. Isso não importa para quem está nos assistindo. Agora, o que importa, olha só, como é que eu provo? Será que essa prova é suficiente? Aqui que está o cerne, a essência da tua pergunta, né? E aí, é uma coisa curiosa, porque eu compartilho com vocês que quando eu estava nos bancos universitários da Faculdade de Direito, quando o professor falava alguma coisa, eu levantava a mão e perguntava, professor, como é que prova isso? Aí o professor respondia sistematicamente. É uma prova não final, como você colocou, mas é uma prova essencial. Essencial para quem? Porque é essa prova que vai subsidiar o médico do trabalho que vai entregar o laudo pericial. Ora, se o médico do trabalho chega numa determinada empresa para fazer um laudo, e naquela empresa que tem 200 empregados, 125 estavam diagnosticados com Covid, e a empresa não tem como comprovar que fornecia em abundância os EPIs, etc e tal, o gel, ora, o médico pode se convencer que pelo volume de infectados e pela ausência de prova dos EPIs, do afastamento, dos cuidados, o médico provavelmente vai dizer, olha, a possibilidade dele ter pego a doença no trabalho é grande. E o juiz vai por ali. O juiz vai por ali, vai seguir o médico. Agora, se a empresa traz um conjunto probatório bastante extenso, né? E é o que eu falei, fotografia, filmagem, documento, nota fiscal, prova testemunhal, tudo isso num contexto, isso certamente vai ser essencial no mundo do direito para que o médico perito possa se convencer do grau de cuidado que aquela empresa teve naquela época para a prevenção do contágio dessa doença. Então, é uma prova final, definitiva? Infelizmente, não existe isso no direito. Porque até uma confissão pode ser relativizada no direito criminal, na vara de família, até no direito do trabalho, né? Qualquer prova pode ser relativizada. Agora, é uma prova essencial, muito importante. Eu estou sendo enfático em relação a isso, porque eu sei que o empreendedor, especialmente nesse momento de crise, ele está focado em como resolver o problema, ele está focado em produzir, ele está focado em pagar as contas dele, ele está focado em preservar os empregos. E muitas vezes não está preocupado com esses detalhes que só o mundo do direito se preocupa. E por isso nós voltamos no início da nossa live, aqui do nosso encontro, né? O cara está fazendo, o empreendedor das tripas do coração, para fazer a coisa certa e lá na frente, por um detalhezinho, ele vai se esborrachar, né? Depois que a coisa estiver tranquila, etc. e tal. Então, essa prova é finalística? Não posso lhe dizer isso. Gostaria, não posso. Mas ela é essencial? Sim, ela é essencial. Ela é muito importante. Então, Marlos, a pessoa com mais de 60 anos muitas vezes coincide ser também um aposentado. Então, eu tenho um aposentado dentro da minha empresa, ainda no grupo de risco. E pela MP 936, ele não tem direito ao benefício emergencial. Inclusive, eu não posso nem lançar o acordo de redução dele, se fizesse lá no empregador web. Existe alguma outra alternativa que supra isso para que a gente possa acomodar também reduções e suspensões para os aposentados?
Pois é. Então nós tivemos a medida provisória 936, que ficou ali meio em cima do muro, como é que ficaria a situação do aposentado. Ela até disse, olha, aposentado não vai receber. Mas ela não dizia que a empresa não poderia sequer firmar um acordo individual. Aí veio a portaria 10.486, que trouxe essa situação de forma expressa, que o aposentado não pode firmar um acordo individual e ponto final. Não pode, né? Aí vem a discussão aqui, mas extrapolou o texto da medida provisória, passou do poder constitucional de dicção da lei. Olha, tudo isso, nesse momento, não importa. Ninguém aqui, olha, seguro morreu de velho, desconfiado está vivo. Ninguém vai querer discutir isso aqui nesse momento. Então, o melhor é não fazer o acordo individual com o aposentado para redução de salário e jornada ou para a suspensão no contrato. Então, doutora Alessandra pergunta, qual é a saída, doutora Lucchesi? O único jeito é fazer um acordo em relação ao aposentado diretamente com o sindicato da categoria. Se o sindicato der o POD, der o aval, né, aí você pode firmar um acordo da natureza que você quiser com o aposentado. Mas o que a medida provisória e a portaria proíbem é que você, de forma direta, individual, faça um acordo com o aposentado. Mas, via sindicato, daí pode tudo. Está tranquilo, seguro e favorável. Doutor Marlos, a hipótese de suspensão nos contratos a prazo determinado, nós temos expressa disposição na CLT. Mas eu lhe pergunto, nos casos de redução proporcional de jornada e salário, se aplica também aos contratos a prazo determinado e como fica a garantia provisória de emprego? Veja, a medida provisória não excepciona os contratos a prazo determinado. Então, não vejo nenhum problema em aplicar a redução de salário e jornada ou até mesmo mais além, a suspensão do contrato para os contratos por prazo determinado, que, ao meu sentir, voltariam a fluir pelo tempo remanescente. Até porque, se for para preservação desse emprego, vai valer aquele acordo individual também, simultâneo, da 927. Porque o contrato por prazo determinado não é constitucional. Ele não tem previsão constitucional. Então, eu poderia tranquilamente fazer um acordo individual lá da 927 para que um contrato por prazo determinado tivesse suspensão, tivesse redução, tivesse fracionamento, tivesse até ampliação para a preservação do emprego. Não vejo problema nenhum. Agora, uma dica que eu lembrei agora, dentro desse contexto que eu tenho que trazer para vocês, porque a gente vê isso no dia a dia, na justiça, as pessoas errando, as empresas errando, né? O trabalhador está com o contrato suspenso. Fiquei mandando WhatsApp para ele trabalhar. Está errado. O trabalhador está com o contrato suspenso, pois eu mandei para a casa dele um documento para ele assinar a redução quando ele voltar. Vejam, durante as férias, durante a suspensão do contrato, nenhum ato jurídico pode ser praticado. Imagina a situação de um trabalhador que pede a conta, entrega a demissão no meio da suspensão do contrato de emprego. Essa demissão que ele entrega só vai ter valor jurídico no primeiro dia depois da suspensão do contrato de trabalho. Porque nenhum ato, nem pela empresa, nem pelo trabalhador, pode ser praticado durante a suspensão, a interrupção do contrato, que seria o exemplo que está acontecendo hoje, ou mesmo de um período de férias. Mas nesse caso, doutor Marlos, como é que ficaria, por exemplo, um contrato de experiência? Um empregado que tem um contrato de experiência, a empresa promove a redução da jornada e do salário, e esse período vai coincidir com o término do contrato dele. Como é que fica a estabilidade dele nesse caso? Porque, a princípio, o contrato de experiência, passado o período da experiência, ele viraria um contrato a prazo indeterminado. Perfeito. O contrato de experiência, sabemos, tem um prazo máximo de 90 dias e pode ser renovado apenas uma vez dentro desse período em tempos normais. Em tempos normais. Agora, na hermenêutica, na interpretação da crise,
Você pode, pela 927, medida provisória 927, fazer um acordo individual para prorrogar, para aumentar esse prazo e preservar o emprego. Aí a pergunta que o colega faz é a seguinte: mas como é que fica a garantia de emprego para esse empregado, por exemplo, do contrato de experiência, já que vai ter que ser feita a garantia de emprego depois pelo mesmo período, vai ter que dar a chamada estabilidade provisória. Como é que fica? Veja, a partir do momento que o governo disponibilizou esta ferramenta para o industrial, para o empresário, e ele se apropriou dessa ferramenta para a preservação do emprego, ele está, então, assinando embaixo que vai seguir a receita do bolo. Eu quis fazer esse bolo da medida provisória e estou aplicando ele na prática. Ora, se se trata de um contrato por prazo determinado e eu apliquei, eu tenho que seguir a receita do bolo até o fim. Então, eu vou ter, sim, que dar a garantia de emprego para aquele trabalhador do contrato por prazo determinado. Mas não interpretaria necessariamente que esse contrato passou a ser por prazo indeterminado, desde que eu fizesse um documento dizendo: olha, você está em experiência, reduzimos aqui por acordo o seu salário e a sua jornada, pela medida provisória você tem direito a uma garantia de emprego, e quando terminar essa garantia de emprego, então entendemos que terminou o seu contrato por prazo determinado, sem que isso necessariamente gere a interpretação que se convolou para um contrato por prazo determinado. Doutor Marlos, naqueles contratos em que o salário é superior ao 3.095, em que eu preciso fazer acordo coletivo, e mesmo assim é feito um acordo individual por não ter se conseguido esta negociação, e se comunica ao sindicato o acordo para que ele se manifeste naquele prazo que a MP trouxe, né, que agora reduzido pela metade seria de 4 dias. E silencia totalmente, o sindicato não se manifesta. O senhor acha Perfeito. que conseguimos manter este contrato, ainda que pendente do acordo coletivo? Pois é, o que a doutora Alessandra pergunta está relacionado a cerca de 12% dos contratos de trabalho do Brasil, daqueles trabalhadores que ganham mais do que 3 salários mínimos nacionais e que ganham também menos do que o dobro do regime geral de previdência social, que seria R$ 12.202. Eles estão nessa margem aqui, ó. Então, eles ganham mais que 3 salários mínimos nacionais e menos que 12.202 e não tem curso superior. Então, o que acontece com esse pessoal aqui, ó? A medida provisória é clara, peremptória, expressa. Tem que ser feito através do sindicato. Por quê? Qual que é a lógica disso? É que, nesse caso, o governo vai entrar com auxílio, mas a perda para o trabalhador, matematicamente falando, em termos do valor nominal do salário, vai ser maior. Por isso, a medida provisória foi categórica. Tem que ser através do sindicato. Então, você vai celebrar, de novo, um acordo, um contrato, o que no mundo do direito nós chamamos de negócio jurídico. E o negócio jurídico, para valer no mundo do direito, ele tem que cumprir 3 requisitos que são previstos lá no Código Civil e que valem aqui para o mundo do direito do trabalho. Agente capaz. Opa, temos o agente capaz, de um lado a empresa, de outro, quem que deveria ser? O sindicato. Então, o trabalhador não é agente capaz para firmar esse negócio jurídico, no caso da faixa salarial que a Alessandra perguntou, que a doutora Alessandra perguntou, tá? Então, já não temos agente capaz. Temos a forma prescrita em lei? Não temos também, porque a forma prescrita em lei, em que pese seja uma medida provisória com força de lei, é que, para essa faixa salarial, só pode fazer acordo via sindicato. Aí você me diz, e o terceiro requisito seria objeto lícito. O objeto é lícito, é tratar a redução salarial para preservar emprego. Mas veja, de 3 requisitos do negócio jurídico, 2 estão ausentes. Eu não quero acreditar que nenhum juiz venha a validar esse acordo individual feito com o trabalhador, da qual o sindicato depois foi avisado
e quedou silente, não se manifestou. Por quê? Porque o negócio jurídico está viciado. O acordo foi feito sem a pessoa adequada, que seria o sindicato, e também não segue a prescrição legal. Então, esse negócio jurídico tem defeito, está viciado, e qual a consequência dele? No mundo do direito, ser nulo. Essa é a notícia triste que eu trago para vocês, porque não tem como convalidar o nulo no mundo do direito. No mundo do direito se diz, o nulo não se convalida. Então, não vai ter jeito. O sindicato não quis negociar. Você tem que negociar ou procurar a federação, mas você tem que tomar uma providência. Você simplesmente não pode ir lá e fazer o acordo direto com o trabalhador. Infelizmente, a regra é clara, é assim, tá? Mas eu informei o sindicato e ele não fez nada, não falou nada. Mas não é esse o procedimento previsto na lei. Então, o negócio jurídico com defeito é um negócio nulo, nulo não se convalida, nada disso tem valor jurídico para depois. Dr. Marlos, a respeito da ajuda compensatória paga nos casos de suspensão ou até mesmo nos casos de redução proporcional de jornada de salário. Mas especificamente no caso de suspensão, os 30% para aquelas empresas que faturaram em 2019 acima de 4 milhões e 800, se não me engano, é o mínimo? É o máximo? As empresas podem pagar mais sem que esse valor reste caracterizado com natureza remuneratória e não indenizatória? Qual é o seu entendimento a respeito desse tema? Olha, excelente a pergunta, porque o empresário fica, às vezes, com um receio grande de dar mais dinheiro para o trabalhador, que no momento de crise seria essencial, seria maravilhoso, né? E por medo jurídico, é melhor eu não correr esse risco, melhor então não fazer. Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, se tratar de redução de salário e jornada, eu sei que a sua pergunta é sobre a suspensão, tá? Mas se tratar de redução de salário e jornada, aquele valor que você paga, tá? Ele tem natureza salarial, porque é um salário reduzido que vai ter todas as repercussões. Já na suspensão é diferente, porque na suspensão você já está pagando uma ajuda compensatória. O que você está pagando não é salário e, portanto, não terá repercussões legais. A própria medida provisória diz que a empresa, além disso, pode trazer uma ajuda compensatória. E, nesse caso, a ajuda que a empresa der não vai ter natureza salarial, ela não se integrará ao contrato de trabalho, ela não se somará para fim de qualquer repercussão salarial, FGTS, INSS, cálculo de férias e 13º, ou seja, você pode dar uma ajuda compensatória que não terá natureza salarial com toda tranquilidade. Doutor Marlos, temos uma pergunta aqui de um colega nosso industrial. Se a empresa utilizou redução de jornada como em parte do seu quadro, né, e houve um aumento da demanda, né, que requer a suspensão deste acordo com parte desse pessoal, isso é possível de ser feito? Sim, isso é possível de ser feito porque, pela dinâmica da economia e da produção de uma empresa, nem todos os departamentos têm internamente a mesma demanda. Às vezes a empresa, na cadeia produtiva, precisa de mais gente na área administrativa, ou mais gente na área comercial, ou mais gente na produção, ou no controle de qualidade, ou na logística. Então, como a empresa assume os riscos da atividade econômica, e ela tem o poder de direção, administração e controle do seu próprio negócio, é absolutamente possível que o empresário tenha essa maleabilidade em flexibilizar a redução de salário e jornada, ou mesmo de suspensão de contrato de trabalho de um setor, de outro setor, ou até de alguns trabalhadores que seriam essenciais para fazer frente ao funcionamento do seu negócio. Doutor Marlos, aqui na Fiergs e no Contrab, a gente tem sempre uma preocupação em levar
as informações da maneira mais correta possível, né, sempre para o industrial, para o empresário, para que, antes de mais nada, ele evite cometer erros, né? E a gente parte sempre desse princípio, que muitas vezes as empresas pecam não por querer pecar, mas por, como o senhor falou, a preocupação é tão grande em manter a roda girando, que alguns detalhes são deixados muitas vezes de lado ou considerados menos importantes. E o senhor frisou muito bem. E a gente busca oferecer aqui para os sindicatos e para as empresas associadas sempre essa melhor orientação. Considerando isso, também houve vamos dizer assim, houve um excesso, talvez um excesso houve um exagero nas informações prestadas a respeito do artigo 486 da CLT, né, a questão vamos dizer assim, mandar a conta para o Estado. E está em tramitação na Câmara agora o texto da MP para converter em lei, que já traz uma explicação, deixa isso mais claro, né, de que o Estado não vai ter essa responsabilidade. É isso mesmo? O senhor concorda com essa afirmação? Veja, em que pese esse anteprojeto de lei, que tem 54 páginas, nós temos ele aqui, e que promove, ou tenta promover, uma série de mudanças na medida provisória 936, por ocasião da sua conversão em lei, é certo que muitos destaques podem ser votados ainda, inclusive de forma verbal no plenário da Câmara e do Senado. Então, ainda caminhamos num terreno muito pantanoso, num caminho de muita incerteza em relação a esse anteprojeto de lei. Entretanto, o que eu posso lhes assegurar quanto ao artigo 486, que diz até numa passagem, de certa forma, irônica do presidente da República, naquela saída dele do Palácio Alvorada para o Palácio Planalto todas as manhãs, quando ele vai trabalhar, e ele brincou com os repórteres, né? Olha, os prefeitos, os governadores podem receber a conta, porque o artigo 486 da CLT determina que, quando o governo mandar fechar, tem que pagar, né? Agora vem mas tecnicamente não é bem assim. O presidente da República tem razão em dizer que o artigo 486 existe e está vigente. Entretanto, nós temos uma série de ponderações dentro do que está acontecendo hoje. Primeiro, estamos vivenciando um movimento de força maior e o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em campo, em sede de direito administrativo, já apreciou centenas de causas no passado recente do Brasil em que havia caso de força maior localizado num determinado município ou numa determinada rua. E sempre que o Estado, através do governo federal, do Estado ou do município, tomou uma decisão que nós chamamos no direito de poder de polícia, exercício do poder de polícia de maneira genérica e não individual, então nunca foi devido, pela jurisprudência já tranquila e cristalizada do nosso Superior Tribunal de Justiça, nunca foi devida indenização por fato do príncipe, que seria essa teoria factum principis, né, em que quando o governo manda fechar, tem que pagar. Aí você me pergunta, mas então, para que serve esse artigo da CLT? Serve para a seguinte situação. Imagine uma situação de tempos normais, sem calamidade pública, sem força maior, que você tem uma atividade lícita. Vamos imaginar que a sua fábrica produz pipas. Olha que legal remeter a gente lá para a nossa infância, né? Produz pipas. De repente, uma atividade plenamente legal, tua indústria bombando, produzindo pipas coloridas, maravilhosas. De repente, sai um ato da Câmara Municipal, da Prefeitura, dizendo, olha, não permitimos mais pipas por causa dos perigos de soltar pipa em fio de luz, tem que fechar a fábrica de pipa. Então, fechou individualmente só a tua fábrica. E uma atividade que era lícita, por um ato do poder público, passou a ser ilícita e houve a determinação do fechamento da sua fábrica. Neste caso, as indenizações trabalhistas ocorrerão pelo fato do príncipe, pelo artigo 486 da CLT, o que definitivamente não é o caso nesse momento de pandemia, não é o caso nesse momento de calamidade pública.
Marlos, muitas empresas estão angustiadas com os prazos de cumprimento do pagamento do benefício emergencial. E nos perguntam como que a empresa pode se proteger de qualquer sensação ou dano real que o empregado possa sofrer por conta do atraso no sistema do governo. Pois é, a medida provisória, ela é marota nessa passagem, viu, doutora Alessandra Luquezzi? Ela é marota a medida provisória. Ela diz o seguinte, olha, enquanto o benefício emergencial não chegar, a empresa tem que regularmente arcar com o pagamento do salário, né? Então, o que nós podemos dizer nesse momento? O Ministério da Economia, através da Secretaria Nacional do Trabalho, Emprego e Previdência Social, recebeu milhões de pedidos que, naturalmente, dependem em algum momento de intervenção humana e que, por isso, há uma demora no processamento desses valores. Ora, quando vem o pódio, sinal verde no Empregador Web, é porque está tudo certo. Mesmo com algum atraso, o pagamento vai ser feito, né? Agora, quando há algum erro no processamento, você vai ser avisado e vai ter 5 dias de prazo para corrigir esse erro de lançamento. De qualquer forma, sendo o atraso por culpa do governo, ou sendo o atraso por causa de algum detalhe burocrático, que eu nem chamaria de erro, mas de algum detalhe burocrático no processamento desse benefício emergencial, a empresa deve continuar pagando o salário regularmente. Muito obrigado, Dr. Marlos. Nós já estamos aqui com o nosso tempo estourando, então vou passar para o senhor fazer as considerações finais aí para a gente devagar ir encerrando essa nossa live aqui. Olha, eu quero agradecer a presença de todos vocês aí no anfiteatro. Eu quero agradecer ao presidente Gilberto Petri, que está tendo a responsabilidade de conduzir um grande time da Fiergs e que tem uma ligação direta com os industriais do nosso querido estado do Rio Grande do Sul, e que através dessa live e que também das aulas que nós estamos disponibilizando para os industriais do estado do Rio Grande do Sul, que nós possamos ser construtivos e dar suporte para que você possa tomar a melhor decisão com segurança jurídica possível nesse momento de crise, ou dar o próximo passo, estando pronto para o momento da retomada. Eu agradeço a todos, eu coloco o meu Instagram à disposição de todos vocês, o @marlosmelec. Quando sai alguma novidade, era um Instagram pessoal, né? Tem até foto minha mergulhando lá, um dos meus hobbies, mas eu abri para a utilidade pública porque as mudanças estão se processando numa velocidade tão grande que os RHs, os contadores, os advogados, os industriais, os sindicalistas, os trabalhadores estavam tendo dificuldade de acompanhar e, numa boa velocidade, interpretar tudo aquilo ali. Então, eu abri o meu Instagram pessoal para a utilidade pública, a gente coloca lá pequenos vídeos, sempre que sai alguma novidade no mundo das relações de trabalho. Eu também peço licença a todos, peço licença ao presidente Gilberto Petri, que é um xodó meu, e eu peço licença mesmo, mas acabou de chegar, tá? Uma edição novinha em folha do livro Trabalhista e Agora, Onde as Empresas Mais Erram. Esse livro que eu escrevi, que decorreu de uma aflição de perceber que as empresas sempre erram de forma sistemática, da mesma forma, no mesmo lugar. Então, o livro ganhou mais 83 páginas, está completamente atualizado, não contém juridiquês, é uma leitura bem tranquila para você fazer a coisa certa e evitar passivos trabalhistas futuros. E você encontra, inclusive com preço promocional, no site da editora doimediato.com, com entrega gratuita em todo o Brasil, aí também, naturalmente, no estado, no glorioso, querido estado do Rio Grande do Sul. Então, eu só tenho a agradecer, espero que tenha sido construtivo, saibam que nós temos muita sensibilidade. Eu sei, porque já fui trabalhador e já fui industrial, estou juiz há 14 anos, até me arrepia de falar, eu sei o que vocês todos estão passando nesse momento, tanto trabalhadores
como patrões. Você que a vida inteira tem a tua indústria há décadas, certamente nunca se viu diante de uma situação como essa. E honesto como é, quer cumprir com as suas obrigações e fazer a coisa certa. Então, eu tenho a desejar a todos vocês muita saúde e que, se Deus quiser, estejamos prontos e que venha logo o tão esperado momento da retomada. Boa noite. Muito obrigado, Dr. Marlos. Eu não poderia deixar aqui agradecer também aos nossos colegas aqui, doutora Alessandra, doutor Benoni, meu colega industrial Guilherme Scosiero, e deixar principalmente uma mensagem assim, que tendo dúvidas, por favor, procure, o industrial tem dúvida, procure o seu sindicato patronal, né? Participe junto, porque é através do associativismo, é através, fortalecendo esse sindicato, é que nós vamos conseguir encontrar respostas mais rápidas e melhores para a crise, orientações para que a empresa possa passar esse momento difícil. O RH, quando tem uma dúvida, ligue, por favor, para o sindicato patronal, antes de mais nada. Sempre para o sindicato patronal, né? E é isso que é importante. Nós temos que se dar conta, né, que se nós não nos unirmos para buscar interesses comuns, né, a gente vai ter muito maior dificuldade para passar essa crise. Também gostaria de agradecer aqui a equipe do Centro de Eventos da Fiergs, né, que tem esse espaço agora magnífico aqui, novo, né, que todos estão podendo acompanhar. Estamos inaugurando hoje. Né? Estamos aqui praticamente inaugurando em nome do Conselho de Relações de Trabalho, né, a primeira live que a gente faz, e esse espaço é aberto para contratação para as empresas, né, não só do ramo industrial, qualquer outra empresa quer fazer algum tipo de transmissão, né, aulas, enfim, está aberto toda a estrutura aqui, uma estrutura muito boa, de excelente qualidade, com uma equipe de primeira também. Gostaria de fazer o agradecimento aqui nosso do Contrab, né, para a equipe do Centro de Eventos da Fiergs. Muito obrigado.